Bem-vindo ao resumo da semana em Brazuela, onde político acusado vira vítima, quem paga a conta é você e a vergonha é distribuída semanalmente em suaves prestações. Senta aí que hoje tem Gil milionário, extorsão com nude, ministro fofoqueiro no WhatsApp e até STF com jatinho VIP sigiloso. Vamos nessa? Enquanto os Correios afundam em dívidas, quem recebe 4 milhões dos cofres públicos é Gilberto Gil. Sim, o cantor de Expresso 222 agora anda no Expresso 4 milhões, pago com o seu suado dinheirinho. Os funcionários dos Correios que comemoraram a vitória do Lula agora ralam, a estatal sangra e a conta vai para você, caro contribuinte. Mas não se preocupe, a arte vai salvar o país. Ou pelo menos o cachê do Gil. Hoje eu quero falar com aquela turma que fez com gosto o L. E que tá levando tudo que dá, principalmente a turma dos Correios. Claro que nem todos que trabalham nos Correios cometeram esse erro em sua vida, mas boa parte dos funcionários, como os vídeos mostram em rede social, com muito gosto, achando que agora a coisa ia, né, então, destruído. Esse questionamento que eu recebi no último fim de semana tem a Aeronésia, a dona Aeronésia, que fez o seguinte questionamento, presidente. Sou aposentada dos Correios, saí do PDV de 2019 e assinei acordo de ficar com plano de saúde. Postal Saúde. Faz uma semana que todos os funcionários estão sem plano. Ninguém fala nada. Dona Aeronésia, estou aqui para falar. Você tem que agradecer a quem fez o L. Os Correios, na época do governo Bolsonaro, davam lucro, entregavam tudo certinho, né? Você tinha o seu plano de saúde e agora você vai cair no SUS. O mesmo SUS que o Lula, quando tá doente, se consulta lá no Sírio-Libanês. O mesmo SUS você vai ter o acesso. Quero aqui lembrar, presidente, dois dados dos Correios destruídos por essa organização chefiada por Lula. Primeiro dado é o prejuízo registrado em 2024. 3,2 bilhões de rombo numa empresa que detém o monopólio da entrega de correspondências no Brasil. Mas se isso não bastasse, deixando os funcionários sem plano de saúde, o governo vai lá e humilha de vez o funcionário aposentado ou funcionário dos Correios que fez o L e se ferrou. Foi divulgado pelo Diário do Poder que Gilberto Gil, esse grande artista que não consegue se sustentar com os próprios recursos que ganha nos seus shows, vai ser contemplado com 4 milhões de reais de patrocínio dos Correios. Ou seja, enquanto o governo deixa seus funcionários sem plano de saúde, Gilberto Gil, né, que vai aos programas da Globo defender o Lula que usa o SUS do Sírio-Libanês, seguirá defendendo o governo com muito afinco. E se você acha que o caso do Gilberto Gil é o cúmulo, espera até ouvir o que um certo deputado fez com nudes da ex. Imagine um deputado federal sendo acusado de extorsão usando fotos íntimas da ex-namorada. Não, isso não é roteiro de novela da Record. É o Janones, o rei da rachadinha, justiceiro das redes sociais, agora enrolado até o pescoço com denúncias que, adivinha, dão cadeia, ou pelo menos deveria. Mas calma, ele disse que é tudo armação. E claro, tudo será resolvido. A justiça brasileira é tão rápida quanto uma tartaruga manca. A pergunta que fica, se fosse um político de direita, estaria solto até agora? Falando em justiça, olha só o que um ministro do STF andou fazendo com uma jornalista da Globo. Isso aqui é de cair da cadeira. É oficial. O circo institucional está montado. Um ministro da Suprema Corte, sim, a Corte Máxima da Justiça, mandando perguntas por WhatsApp para uma jornalista da Globo. Ao vivo! O ministro virou produtor de TV. Que maravilha. Judiciário virou assessoria de imprensa? Imagina se fosse o contrário, se fosse um juiz amigo da Jovem Pan mandando pergunta ao vivo para o José Maria Trindade? Já estava no Jornal Nacional com direito à trilha de escândalo. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, que eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta Mas calma, a coisa vai piorar. Sabe aquela anistia polêmica? Pois é, o deputado responsável foi curtir a Páscoa fora do país. Enquanto o país debate se vai anistiar manifestante ou não, o deputado Hugo Mota pega sua malinha e vai passear no exterior com a família. A anistia? Deixa para depois da Páscoa, ele disse. Brasileiro preso injustamente? Espera aí. O deputado tem prioridades. O Mickey vem antes da democracia. É o Brasil do Depois Eu Vejo, edição parlamentar. Hugo Mota é um sem vergonha. Ele tá querendo odiar algo que pela burocracia da casa, pela burocracia da Câmara, pela obrigação moral, técnica e democrática, ele tem que pautar para ontem. Há 257 assinaturas pela urgência da anistia. Então ele tem a obrigação, como presidente da casa, de pautar. O que ele fez? Viajou para o coelhinho da Páscoa para passar a Páscoa no exterior do país. A semana que vem os trabalhos todos serão remotos. Tá querendo ganhar tempo, tá querendo ganhar 15 dias para ele conversar com o STF, para ver qual a razoabilidade de você postergar cada vez mais algo que já foi votado para agora.
Toma vergonha, Hugo Mota, entendeu? Você lembra, Marco Antônio, quando havia a possibilidade da eleição do Hugo Mota e do Alcolumbre de um acordo? Que acordo foi esse? Acordo nenhum. Acordo que você entra com a cauda e o outro entra como membro ativo de uma relação sexual, para não dizer outra coisa. Entendeu? É uma vergonha que está acontecendo no país. É uma pauta popular. É um anseio de todo mundo que tem consciência moral e intelectual e cognitiva do que está acontecendo nesse país. Pessoas sendo alijadas da liberdade, pessoas morrendo na cadeia, mulher com batom sendo condenada a 14 anos, a 2 anos sem ver filho, cadeirante, autista, toda sorte de pessoas inocentes, pastor preso, apodrecendo na cadeia. E o senhor Hugo Mota vai viajar com o coelhinho do Mickey para comer o vinho de Páscoa para fugir à sua responsabilidade. Hugo Mota é uma vergonha para a nação. Davi Alcolumbre é uma vergonha para a nação. E é uma vergonha que a gente tenha que depender de lideranças em um suposto acordo, cujo acordo não houve. Não tem acordo. A não sei se o sujeito seja suficientemente mau caráter de dizer uma coisa que ele não cumpre. E não devia nem ser parte de um acordo. Isso é uma consciência moral de um parlamentar, de um deputado, de um presidente do Congresso, estabelecer um princípio de anistia, esse nome de bosta, porque não existe perdão para crime que não houve. Aquelas pessoas estavam desesperadas por causa de um golpe interno dentro do TSE, que prejudicou de maneira parcial as eleições, alimentando um candidato em detrimento do outro, você tirando o sujeito da cadeia e censurando pessoas de dizerem que ele era um ex-presidiário, coisa do tipo, para estabelecer uma eleição conspurcada com enquetes criminais, com crimes que não existem, com perseguições, com censura, com exílios, com desmonetização, com gente morrendo na cadeia sem o devido processo legal. Nem devia ser parte de um acordo. Isso não é um interesse partidário, Hugo Mota. Como você, na sua pachorra e cara de pau, tem a canalice de dizer, não, é uma pauta do PS, é uma pauta humanista. Para além de divisões partidárias, para além de ideologia, para além de divisões políticas. E você tem a cara de pau, a sordidez de viajar para Páscoa com a sua família, para comer o vinho do Mickey, enquanto pessoas estão morrendo na cadeia, esperando desesperadas por essa anistia que já foi pautada. Você tem a obrigação moral de sentar a bunda aqui no Brasil, adiar essa viagem, estabelecer exatamente o que você tem a obrigação moral de fazer para além de acordo, que é pautar na anistia. Vai trabalhar, vagabundo. E falando em liberdade, o Alan dos Santos jogou uma bomba direto dos Estados Unidos. E olha, pode dar prisão perpétua. Alan dos Santos denunciou que falsificaram documentos do Felipe Martins nos Estados Unidos. E isso, meus amigos, pode dar prisão perpétua. Estamos falando de crime internacional, coisa séria. Mas aqui, claro, tudo vira meme, ou processo seletivo de perseguição. O crime? Plantado. O inocente? Caçado. O Estado, calado. Isso é democracia ou o episódio novo de Narcos? Planalto Edition. 9 horas e 38 minutos, eu estou aqui na frente da corte. Essa aqui é a United States Courthouse, aqui de Orlando. Eu estou em Orlando, na Flórida, vocês podem ver aqui. E não tem como entrar, mas é aqui que está acontecendo já a audiência do Felipe Martins online, porque ele não pôde vir aos Estados Unidos para iniciar uma investigação sobre quem falsificou os documentos do Felipe Martins. Quais são as consequências disso? A investigação vai acontecer, ela já iniciou, na verdade, não é que ela vai acontecer, ela já está acontecendo, já deu início. As pessoas envolvidas na falsificação serão reconhecidas, punidas de acordo com a lei americana, e o Brasil inteiro vai descobrir quem foi a pessoa que falsificou o documento do Felipe Martins. Diferente do Brasil, aqui nos Estados Unidos você pode não somente descobrir quem é que começou a fazer todo esse processo de falsificação de documentos, mas a gente vai poder conseguir entender todo o desencadear, quais são as conexões dessas pessoas e por que elas fizeram isso. É um momento muito importante para o Brasil, porque uma pessoa ficou presa por uma falsificação de documentos que foi dada a um jornalista brasileiro, tudo mentira, todo mundo sabia, ele não havia saído do Brasil, há comprovantes de que ele ficou no Brasil, ele não voou no avião presidencial, e é aqui que nós iremos descobrir tudo o que aconteceu com o Felipe Martins e a Suprema Corte brasileira, que está querendo persegui-lo e prendê-lo de modo absolutamente desonesto. E falando em narco-estado, sabe qual é o próximo passo do governo? Criar uma polícia bolivariana. Sim, é oficial. Lewandowski disse em entrevista que o melhor a fazer é integrar as polícias. Palavra bonita, né? Mas sabe o que significa? Botar todas as forças sob o mesmo comando, o do governo federal. Sabe como começa? Com integração. Sabe como termina? Com milícia estatal, controle absoluto e repressão. É a versão 2.0 da guarda chavista. Bem-vindo à Venezuela. Ops, Brazuela. A ideia nossa é termos um plano nacional que será discutido numa Comissão Nacional de Segurança Pública, onde os entes federados terão representação e também onde a sociedade civil terá representantes. Não sairá do bolso do colete. Então a primeira ideia é essa, integração das polícias. Nós não podemos mais ter 4 polícias federais, várias polícias estaduais multiplicadas por 27, N guardas municipais, cada uma delas literalmente atirando para um lado. Nós temos que atirar na mesma direção. Temos que fazer operações coordenadas. Nós temos que ter um setor de inteligência. Então o cerne desta PEC é exatamente essa proposta de uma análise, de uma conjugação de esforços, um olhar sistêmico sobre a criminalidade. Lembrando sempre que em 88, com a Constituição Cidadã, nós introduzimos o federalismo cooperativo, onde existem competências privativas, concorrentes, comuns, onde existem fundos fiscais e tributários compartilhados, onde o imposto de renda, o IPI, onde o ICMS, ele percola todo o sistema através desses fundos. Então, por que nós, exatamente nessa importante questão da segurança pública, não vamos avançar nesse sentido importantíssimo
gravíssimo, que é essa linha do federalismo cooperativo. Nós não podemos ter forças de segurança antagônicas, tem que ser cooperativas, então esse é o esforço. E se você achou tudo isso ruim, espere até ver o novo plano de viagens secretas do STF, com jatinhos da FAB. Agora, ministros do Supremo podem usar aviões da FAB. Agora vem a cereja no bolo. Os nomes dos passageiros ficam em sigilo por 5 anos. Você paga, mas não tem o direito de saber quem viajou. É o Uber Black versão FAB, com passageiro oculto. Xandão foi assistir final de campeonato de futebol e ninguém falou nada. Tá de boas. O Brasil virou um reality show de elite, com figurantes pagando o luxo dos protagonistas. Parabéns, pagador de impostos. E aí você tá falando que o ministro tem o direito de pegar um voo e a gente não pode nem ficar sabendo. Todo brasileiro tem o direito de saber onde foi gasto o seu dinheiro. E a gente vai além, porque a gente viu aquele escândalo do ministro Juscelino Filho quando usou um avião da FAB para ir assistir uma corrida de cavalos. E agora a gente soube nessa semana que o Alexandre de Moraes também utilizou o avião da FAB para ir assistir um jogo de futebol. Olha, eu lembro da estimativa do Juscelino de 130 mil reais. Como foi um voo Brasília-São Paulo, é mais ou menos essa estimativa desse voo do Alexandre de Moraes. A gente tá falando de 130 mil reais para um deslocamento. Agora, porque ele foi julgar uma causa super importante no Brasil? Não, para assistir um jogo de futebol. É inacreditável que isso nesse país não seja ilegal. Agora, independente de ser legal ou não, é absolutamente imoral. As pessoas às vezes não têm noção de quantos pobres nós temos, mas metade da população brasileira, metade, vive com cerca de 700 reais por mês. E aí você tá falando que o ministro tem o direito de pegar um voo e a gente não pode nem ficar sabendo. Então, o judiciário mais caro do mundo, mais caro, disparado, comparado com todos os outros, custa 4 vezes mais do que os outros judiciários por aí e continua acumulando outras benesses, como pegar jatinho para assistir jogo de futebol. É definitivamente imoral. E para fechar, Bolsonaro voltou para o hospital. E não, isso não é frescura nem cortina de fumaça. Isso é consequência de uma facada que o sistema até hoje tenta esquecer. Na manhã desta sexta-feira, 11/4, Bolsonaro foi internado com fortes dores abdominais. Mais uma consequência direta da tentativa de assassinato que sofreu em 2018 e que até hoje ninguém explica direito. Adélio agiu sozinho? Cadê as investigações? E os cúmplices? O homem quase morre, vive com sequelas e é tratado como réu pela mídia. Enquanto isso, quem extorque, quem manipula, quem censura, tá solto e sorrindo e tomando cachaça. Força, capitão, esperamos que se recupere logo. A gente tem já há muito tempo a informação de que ele sempre vai ter alguma sequela, alguma consequência dessa facada. E hoje, então, mais uma vez, o ex-presidente se sentiu mal e precisou ser levado ao hospital, né, Dura? É isso aí, Clarissa. Ele estava numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, foi transferido de helicóptero para a capital do estado, Natal. As imagens mostram aí o ex-presidente da República na ambulância. E isso, obviamente, chamou a atenção ali de toda a equipe, mas também fez com que fosse acionado o médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, que passou a conversar com a equipe lá de Natal, a equipe da Rede D'Or de Natal, que recebeu a incumbência de atender o Bolsonaro para fazer mais avaliações. O que me disse Antônio Luiz Macedo? Conversei com ele agora há pouco. Ele falou que o presidente está com uma distensão intestinal, que é basicamente um inchaço no intestino, no abdômen. E essa distensão, ela pode ser resolvida com uma mudança na dieta e também alguns medicamentos para conter uma inflamação, uma infecção, como antibióticos, por exemplo. Mas não está descartada, é possível que o Bolsonaro passe por uma 6ª cirurgia. Esse foi o resumo da semana no país chamado Brazuela, onde todo dia é uma vergonha nova, mas ninguém vai preso, ninguém paga nada, só você. Curtiu o resumo? Então deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo que ainda acha que o Brasil está no caminho certo. Semana que vem tem mais. Ou menos, dependendo da censura. Até lá!